Fala galera, beleza? Galera, olha só, a gente vai começar agora a dar uma revisada, uma relembrada em movimento uniforme. A gente vai fazer um exercício, um exemplo lá de encontro e ultrapassagem e mais três ou quatro exemplos do movimento uniformemente variado, beleza? Vamos lá então. Relembrando o movimento uniforme, então o que a gente tem de movimento uniforme? Lembrar que a principal característica é que a velocidade sempre vai se manter constante. Então a gente tem aqui a função horária do movimento uniforme. O que essa função horária me dá? Essa função horária vai me dar a posição final do objeto, mas para que eu saiba a posição final dele, eu tenho que saber de onde ele sai, que é a posição inicial, a velocidade com que ele se move e o tempo que eu estou querendo saber, né, quanto tempo que passou para saber essa posição final. Se eu quiser somente montar a função horária, que é muito comum quando está falando em encontro e ultrapassagem, é só substituir o S0 e o V. Tá bom? Então, vamos fazer um clássico. Então, a gente tem aqui dois carrinhos, estão utilizando, estão na mesma direção, no mesmo sentido. O carro A com velocidade de 20 metros por segundo e o carro B com velocidade de 54 km por hora, 12 km de distância entre eles. Eu quero saber o seguinte, letra A, qual é a função horária de cada carro? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Retirar as informações do carro A. Observe aqui que antes eu sei a distância entre eles, mas eu não sei onde que cada um está saindo. Então o que eu preciso fazer? Escolher um valor para o A, o valor que eu quiser. O melhor valor a ser escolhido é o zero, mais fácil, que vai dar menos trabalho. Automaticamente o B tem que estar 12 km à frente. Beleza? Então, do A eu já sei que a velocidade dele vale 20 e a posição inicial dele vale zero. Montei minha função, é só substituir o S0 e o V. Não precisa fazer cálculo nenhum. Tranquilo? Montei a função horária do A. Para o B é a mesma coisa. Tem a velocidade dele, sei a posição inicial dele que vai ser 12.000. Montei e escrevi minha função, só substituir S0 e o V. Montar a função é isso. Por que a velocidade dos dois estão positivas? Porque os dois estão indo para a direita. Beleza? Então vai aumentar a posição no decorrer do tempo. Tranquilo? Se um carro tivesse voltando, velocidade negativa, mas todo o processo seria o mesmo. Letra B, eu quero saber quanto tempo que o carro A vai levar para chegar até o carro B. Então, o que eu tenho de importante? Já que um vai alcançar o outro, eles precisam estar exatamente no mesmo lugar. Então, a posição final do A igualzinha à posição final do B. O que me dá a posição final de cada um é a função horária de cada um deles. Eu monto a função horária do A, então ó, escrevo aqui, que ela já está pronta, montadinha. Pego a do B também e vou resolver essa equação. Quando eu resolvo essa equação, o tempo que eu encontro aqui vai ser o tempo que o carro A vai levar para chegar no carro B. Tranquilo? Na letra C, eu quero saber qual é a posição do encontro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro usar a função horária do A e onde tem o tempo, eu vou substituir o 2.400. Nós encontramos aqui 48.000 metros. Ou seja, esse vai ser o ponto que o carro A vai encontrar o B. Como que eu posso ter a certeza absoluta disso? Faço em B também. Escrevo a função horária de B. Onde tem T, eu vou colocar 2.400. Então aqui, 15 vezes 2.400 vai dar 36.000, mais 12.000 dá exatamente o mesmo valor. Ou seja, quer dizer que você acertou a questão perfeitamente. Beleza? Então, a vir aqui agora, vamos trabalhar um pouquinho de movimento uniformemente variado. Primeira função é a função das velocidades. V igual a V0 mais AT. Lembrando que V é velocidade final, então agora vai envolver aceleração. Quando se trata de aceleração, aceleração então quer dizer o que? É o ritmo com que a velocidade vai mudar, para mais ou para menos. V0 é velocidade e T, tempo ou instante. A outra função que a gente tem, função horária das posições. Essa função lembra aquela função do movimento uniforme, esse começo, só que eu tenho um pedacinho aqui que envolve aceleração. Então, o que é cada pedacinho aqui? O S é a posição final, S0 posição inicial, V0 velocidade inicial e o A é a aceleração, que é o ritmo com que a velocidade vai aumentar ou reduzir no decorrer do tempo, beleza? Vamos fazer agora alguns exemplos. Primeiro exemplo, um carro sai da origem com velocidade de 108 km por hora. Quero saber
e a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado negativo. Determine a função horária do carro. Quando eu só falar função horária, eu quero saber a função horária das posições, beleza? Porque a função das velocidades também é uma função horária. Ela também depende do tempo. Então, eu vou retirar meus dados. Lembrar que a origem, a posição inicial é zero. Aqui, o cuidado que eu tenho que ter, quem vai mandar em tudo vai ser a aceleração. Então, eu tenho que transformar isso daqui, que vai dar 30 depois. Monto a minha função e só vou substituir, não vou fazer cálculo algum. Então, aqui, ó, o zero, no lugar da V0 é 30 e a aceleração vale menos 10. Esse menos 10 dividido por 2, se eu quiser, eu posso dividir, vai dar menos 5t ao quadrado. Essa é a nossa função. Uma vez que eu tenho essa função, se eu precisar, eu utilizo ela em para responder outras perguntas, beleza? Tipo a letra B aqui, ó. Eu quero saber qual é a posição do carro após 2 segundos. Então, S é a interrogação, porque quando eu falo só posição, eu estou querendo saber a final, porque a posição inicial a gente já sabe que é zero e ela não vai mudar nunca, beleza? Então, o tempo aqui é de 2 segundos. Monto a função, escrevo a função que eu já montei, e onde tem t eu coloco 2. Então, 30 vezes 2, aqui vai dar 60. 2 ao quadrado vai dar 4. Aqui vai dar 20. 60 menos 20, 40 metros. E se eu quisesse saber a velocidade após 5 segundos? Eu também tenho todas as informações. Já sei a velocidade inicial, transformada, né? Porque quem manda é a aceleração. Tem a aceleração negativa e o tempo de 5. Monto a minha função das velocidades. Então, quando que eu uso essa, quando eu uso a outra? Essa daqui, quando eu tiver duas velocidades em função do tempo, beleza? A outra é quando eu estiver pedindo posição em função do tempo. Então, substituir. 10 vezes 5 vai dar 50. 30 menos 50, menos 20 metros por segundo. Observe que a velocidade estava positiva e com essa aceleração negativa, quer dizer que ele vai diminuindo a velocidade, diminuindo até parar. Só que chegou um momento que mesmo depois que ele parou, ele continuou, só que no sentido contrário. Velocidade negativa quer dizer que o meu veículo está voltando, tá bom? Exemplo 2. Um carro sai da posição 50 metros e a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. E velocidade, né, essa velocidade com que ele sai, menos 20 metros por segundo. Qual será a posição desse carro quando ele inverter de sentido? A única coisa que eu tenho de diferente aqui, que a gente não viu ainda, foi esse lance de inverter de sentido. Inverter de sentido, o que ele tem que fazer? Ele tem uma velocidade, então ele vai diminuindo essa velocidade, né? Está menos 20, observe que ele está voltando, vai para menos 15, vai para menos 10, vai para menos 5, até chegar a zero. Quando ele chega a zero, já que a aceleração é positiva, ele vai passar a ter velocidade positiva. Ou seja, ele vai mudar de sentido. Mudar de sentido é ter velocidade zero para descobrir quanto tempo que esse cara vai levar para poder mudar esse sentido, beleza? Então eu uso a função das velocidades, descubro o meu tempo de 10 segundos. Com esse tempo, eu vou lá na função horária e vou descobrir a posição. Tenho todos os dados, só substituir. Posso simplificar esse 2 aqui. 10 ao quadrado vai dar 100. Menos 200 mais 100 vai dar menos 100. Com mais 50, menos 50 metros. Beleza? A número 3 é muito parecida com a 2. Qual é a diferença? Eu tenho a posição que o carro sai, a aceleração, tenho a velocidade. Eu quero saber qual a posição dele quando a velocidade for 16. Na anterior, eu pedi qual era a posição quando ele inverter de sentido, ou seja, a velocidade era zero. Ou seja, o jeito de fazer vai ser todo o mesmo. Com a função horária, eu monto a minha função, já sei a velocidade final, sei inicial, aceleração, descubro o tempo. Com esse tempo, eu venho aqui e monto a minha função, eu descubro a posição. Beleza? Só substituir tudo. Atenção aqui, né? Então aqui, ó, 8 por 2 eu posso simplificar, vai dar 4. 4 vezes 9, 36. E aí, vai dar menos 116 metros. Beleza? Para a última aqui, então, um objeto é jogado verticalmente para cima. Então, atenção com esse detalhe. Com velocidade 50. Qual será a altura do objeto quando sua velocidade for 20 metros por segundo?
Então, quando eu falo em altura, a altura vai ser o lugar que ele vai estar. Então, isso para nós vai ser a posição final do objeto. Eu já sei a velocidade, mas eu não sei quanto tempo que ele leva para fazer isso. Por que que a minha aceleração aqui é negativa? Lembra que eu falei, quando não tiver aceleração, quando for objeto caindo ou subindo, a aceleração vai ser 10. Negativa porque ele está subindo, e ao subir, diminui velocidade no decorrer do tempo. Diminui velocidade no decorrer do tempo, beleza? E a posição inicial vai ser zero porque vai ser o chão. Não está falando nada, eu vou considerar que ele está saindo do solo, ok? Então descubra aqui com a função da velocidade o tempo. Então aqui ó, negativo, fique ligado quanto a isso. Resolva essa equação. Encontrei o tempo de 3 segundos. Com esse tempo, eu monto a minha função horária das posições. Monto a minha função horária das posições. Lembrar que o S, quando eu descobrir a posição, vai ser a minha altura. Então, substituir tudo. Ó, o S00 porque ele saiu do solo. 50 vezes 3. 3 ao quadrado aqui vai dar 9, né? Vezes 5 aqui, ó. 45. Vai dar 150.